Saúde a todos com a paz do Senhor. Louvamos ao Senhor, né? Somos gratos a Ele pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor mais uma vez, né? A oportunidade essa, sem dúvida, preciosa para nós. Louvado seja Deus, que em sua infinita misericórdia, né? Nos permitiu estar aqui hoje, né? Adorando ao Senhor, falando com Ele, né? E, claro, né? Aprendemos um pouco mais da palavra do Senhor nesta noite. Nós estamos com o estudo bíblico, né? Nós estamos fazendo o Novo Testamento. Nós já fizemos os Evangelhos, fizemos o livro de Atos, passamos pela carta aos Romanos e agora já começamos a leitura da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios. E, com o Senhor permitir, quando terminar a primeira, a gente passa para a segunda, depois vai vir as outras cartas do apóstolo Paulo, Gálatas e assim por diante, né? E a gente vai até quando o Senhor nos permitir, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar, como eu já falei, a primeira carta, nós iremos falar do capítulo 1 ao capítulo 6, né? Nós vamos ler um texto bíblico antes, um versículo bem conhecido nosso, no capítulo 2 e no versículo 9 da primeira carta aos Coríntios, e a gente vai dar sequência nosso estudo resumo, né? Assim, resumido, capítulo por capítulo. Segundo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Né? É o apóstolo Paulo nos revelando aí algo muito importante, né? Aquilo que a gente muitas vezes se pergunta, né, acerca da eternidade, acerca das coisas que Deus tem preparado para nós, né? O que será? Como será? Né? Todos nós perguntamos isso, né? Todos nós temos essa indagação na nossa mente, né? Como vai ser? Como será? Né? Como vai se proceder? Como vai ser o céu? Né? Como vai ser lá? E aí Paulo vai dizer assim, olha, aquilo que a gente não pensou ainda, não passou na nossa memória, né? Está muito acima daquilo que a gente pode imaginar, são as coisas que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor, né? Louvado seja Deus. E nós, pela infinita misericórdia de Deus, estamos aqui, né? Graças ao Senhor por essa oportunidade, tá bom? Nós vamos lá. Nós temos aí na primeira carta aos Coríntios um breve resumo da carta, né? Nós temos aí o tema. O tema é a conduta cristã. Você pode encontrar outros que tenham um ponto de vista diferente, mas vai estar sempre fundamentado no conteúdo narrado por Paulo. Mas aí nós temos a conduta cristã que permeia, de fato, boa parte da carta do apóstolo Paulo. Nós temos quem é o autor, claro, Paulo, o apóstolo Paulo. A data que foi escrita. Aí nós temos um problema, que as cartas, a gente não tem umas datas precisas, né? Foi escrito no dia tal, do mês tal, do ano tal, não tem, né? Tem umas datas prováveis, entre o ano de 50 a 51 depois de Cristo. E o local onde ele escreveu foi na cidade de Éfeso. Ele passou lá cerca de 3 anos. Nesse período aí é o que se atribui o tempo em que o apóstolo Paulo tenha escrevido esta carta para a igreja de Corinto, né? E aí nós temos na sequência, qual o motivo da carta? Quais as razões de Paulo ter escrevido essa carta para lá? Aí nós temos esse primeiro aí, para corrigir desordens. Nós temos divisões na igreja de Corinto, né? Pode não parecer, a gente olha assim, mas o pessoal vivia com os apóstolos, no caso é o apóstolo Paulo, homem de Deus e tal, que fundou a igreja lá e coisa. E os crentes de Corinto eram igual a gente, né? Eram pessoas como nós, do mesmo jeito, né? A gente sempre está falando aqui que o Israel no deserto, a população, aquele povo, era gente como nós, né? Sujeito a errar, sujeito a falhar. E na igreja de Corinto tinha esses problemas também, divisões, tinha imoralidade. É triste, mas é verdade, mas aconteceu isso lá, né? Nós tivemos disputas entre os crentes, né? Imagine só, parece que isso é coisa dos nossos dias? Não,
né? Nos dias do apóstolo Paulo já tinha também. Nós temos desordem na Santa Ceia, né? Na Santa Ceia do Senhor. Como celebrar a Santa Ceia, né? O pessoal tinha o costume de fazer, alguns que tinham uma condição melhor, na reunião de ceia, faziam um banquete, né? E aqueles que não tinham condições, não fazia banquete. Passava, podemos dizer até que passava vergonha, né? Ou se sentiam até humilhados. E Paulo escreve para lá para fazer essas correções na igreja de Corinto, né? Nós temos desordens no culto também, né? É na igreja de Corinto que Paulo vai falar dos dons, né? Vai falar acerca de como do uso dos dons. Ele fala acerca do dom de profecia, ele fala do dom de línguas, né? Como usar, como falar línguas na igreja, de modo a edificar a igreja ser edificada com o uso dos dons, e o que fala em línguas ser edificado também, né? Ele vai corrigir essas distorções aí, porque a igreja de Corinto tinha todos os dons, né? A igreja, nesse sentido aí, era uma igreja muito rica, muito rica. Você já pense aí, você está congregando numa igreja onde tem irmãos ou irmãs, tanto faz, que tenha o dom de profecia, que tenha os dons de curar, que tenha a variedade de línguas, que tenha a interpretação das línguas, né? Que tenha o dom da sabedoria, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, né? Que tenha o de discernir os espíritos, né? Então, pense aí, você está... Maravilhas e o dom da fé. Imagine aí, está congregando numa igreja assim, né? Como a gente pode... Rapaz, é muita manifestação do poder de Deus. Mas tinha todas essas coisas anteriores aí também, né? Tinha tudo isso aí, tá bom? Além dessas correções, teve outras questões também que motivou Paulo a escrever para lá, né? Para responder sobre assuntos concernentes ao matrimônio, ao casamento, né? Também sobre comer carne oferecida aos ídolos, né? As coisas oferecidas aos ídolos, que isso ainda infelizmente acontece nos nossos dias. Há uns anos atrás, uma certa irmã, e olha que assim, não é uma pessoa, no que diz respeito às coisas de Deus, não era uma pessoa sem esclarecimento, pelo contrário, era esclarecida, né? E ela dizia assim, ela disse para a gente assim, onde nós estávamos, que ela comia a acarajé das baianas. Aí você vai dizer, mas a acarajé das baianas, o que é que tem? É o costume, o que a gente sabe, é que eles oferecem, faz aquelas oferendas, fazem os 7 acarajés pequenininhos antes de fazer os outros e faz oferta a uma entidade lá qualquer, entendeu? E a irmã disse, não, eu oro e pronto. Mas não é bem assim, a gente precisa discernir as coisas, né? Quando você não tem opção em certos momentos, Paulo chegou a dizer assim, quando você for, se algum descrente te convidar para almoçar na casa dele, pode ir. Agora também não pergunte nada, por causa da consciência. Porque se você souber, né, que aquela coisa foi oferecida aos ídolos, não convém comer, né? Eu me lembro uma coisa bem simples, uma experiência nossa, né? Os nossos filhos eram pequenos, né? Bem mais pequenininhos, os irmãos que aqui, todos aqui, com exceção da irmã Iva, conheceram os meus meninos pequenininhos, né? E foi numa época não foi no mês de setembro, mais ou menos, foi numa época dessa aí. A gente voltava, não me lembro se era da igreja, onde é que era, nós passamos na casa de um colega de trabalho que eu tinha, e assim, porque era caminho de certa forma, né? A gente passou lá e esse colega de trabalho convidou a gente para entrar, entra aí, Júnior, tal, não sei o que, entra aí, entra os meninos aí e tal. E ele estava fazendo, não posso dizer se era uma oferenda, ele é meio que devoto com essas coisas aí. E aí, assim eu entrei, nós entramos, os meninos estavam, estamos aqui, leva aqui, comer aqui, não, peraí, não. Aí a gente viu as imagens lá na mesa ou no canto assim, aquela coisa de
de cerimonial que faz e tal. A gente agora, Isabel, vamos, a gente vai embora, e os meninos, peraí, não sei o que, os meninos tudo pequeno, não, peraí, vambora, toma essas bolas aqui, leva para os meninos brincar, bola de soprar bexiga, né? Leva para os meninos tudo eufórico com aquelas bolas e tal, a gente sai carregando esse monte de bola para casa. Meu Deus do céu, e agora? O que é que a gente faz? O negócio é o problema dos meninos, né? Porque os meninos vão ficar chateados, vão ficar tristes com esse negócio dessas bolas. A gente, não, bora, não, pai, mãe, não sei o que e tal. A gente vai carregando esse monte de bola. A gente morava na casa da irmã Corina, lá na rua, agora, na 13 de maio. O que faz com esse bote? Não, chega, ó, não, vamos embora estourar essas bolas todas aí. Não vai deixar os meninos brincar com esse negócio, não. E para comer a gente não trouxe nada, não carregou nada. Pegamos, palcou essas bolas todas lá, naquela pocação de bola. Entendeu? Foi um monte de bola, era 4 meninos pequenos. Né? E ele muito assim, muito atencioso e tal, querendo agradar os meninos e agradar a gente também e tal. E agora os meninos ficaram tudo assim, meio triste e tal, não sei o quê. De repente chega a irmã Lil, de um evento da Unimed, carregando um montão de bola de assoprar, bexiga, e foi o livramento que recebemos do Senhor, entendeu? Para esses meninos se distrair com essas bolas. Então, a gente, é uma coisa assim, bem simples, mas para a gente ter atenção, né? Porque às vezes a coisa é inocente, é simples, parece que não tem nada, mas tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa. Satanás fica só procurando uma brechinha, uma oportunidade, certo? Então a gente tem que ter cuidado com essa questão. Outra. Sem saber. É diferente. Mas ele foi uma oferenda sem saber, né? E. Em São Paulo, a gente chegou aqui, eu tinha um negócio, fez um negócio lá, deu certo, tem que pagar o negócio dele aqui, né? Aí chegou lá com uns 3 quilos daquela carne, 2 quilos, 1 litro. Aí eu tava lá, cheguei lá para pagar, daquele farofão, na mesa dele mexendo. Eu cheguei lá, peguei o café e não, como não? Como não vou? Eu falei assim, gente, eu quero convidar uma farofa, né? Onde é que ele ia, né? Aí estou comendo, não pode comer. O quê? Não pode comer, não. Aí eu parei, não pode comer. Eu comi uma sacola, nada já. Aí ele pegou esse negócio, uma sacola, depois ele saiu, que eu vim entender que tinha levado, foi lá no bar para entregar para mim. Quando ele chegou todo acabado, todo lascado, todo arranhado, todo cortado, a calça só alfarelo. O segundo dele, o bicho pegou, ele deu um couro lá no mato. Porque você comeu a farofa, foi? Comi a farofa, entendeu? Não, estou dizendo, apanhou lá porque você comeu a farofa cá, foi? Comeu antes dele, antes de oferecer para ele. O diabo é daí para pior. Entendeu? É daí para pior. Assim, mas quando a gente não sabe, e a gente tem o costume, que a gente tem que ter esse costume, essa prática de orar antes de comer, né? Ah, mas vai lanchar na rua ali na frente de todo mundo, eu não quero nem saber, meu amigo. Faça a sua oração, não precisa você levantar os braços e fazer um clamor, não. Nada disso. Faça a sua oração ali com o Senhor, entendeu? Se volte para Ele, agradeça e tal, presente ao Senhor que você vai comer. A gente tem que fazer isso, né? É o correto, né? Bom, ele também falou, respondeu aos irmãos de lá, né, acerca dos dons espirituais também. E ele falou também acerca da ressurreição, explicando aos irmãos que teve conflitos com relação a isso, né? A questão era um assunto muito novo para eles, né? Principalmente para os crentes de Corinto, que eles estavam vindo do paganismo, né? Da idolatria, aquela coisa de muitos deuses. Os judeus não, os judeus já era diferente, os judeus já tinham conhecimento de Deus, das coisas de Deus, tinha a palavra de Deus, as escrituras sagradas do Antigo Testamento, os judeus já tinham, então eles já tinham conhecimento da palavra de Deus. Agora os gentios não, eles vinham de um mundo totalmente diferente, de uma realidade totalmente diferente. Então eles chegaram para o Evangelho, então eles tinham muitas dúvidas, né? Querendo saber, entender muita coisa. Porque é como a pessoa chega na igreja não conhece nada do Evangelho, aí um diz uma coisa, outro diz outra, um diz uma coisa, ele tem que ser bem orientado, né? Então os irmãos lá, teve muitas questões que eles queriam entender, compreender, e Paulo escreve lá para resolver, né? Para tirar dúvida dos irmãos. E acerca da ressurreição foi um dos assuntos que ele tratou lá, né? Mas a gente são 3 semanas, a gente dividiu aí em 3. Hoje eu vou fazer um resumo dos 6 primeiros, depois a gente faz dos outros na sequência, na outra terça, e na outra terça, se o Senhor nos permitir, a gente termina, né? São 16 capítulos, a gente vai dividir aí para fazer nesses 3 terça-feira, tá bom? Vamos lá.
Nós temos no capítulo 1 as saudações, né? Ele faz aquela saudação dele, Paulo, apóstolo de Cristo, tal, e o irmão Sóstenes junto com ele, escrevendo, né? E aí se apresentando aos irmãos, embora já fosse conhecido dos irmãos, né? Isso está no capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Depois nós temos o reconhecimento espiritual da igreja, primeiro o versículo 4 ao 9. Paulo vai falar, né, ele reconhece, né, a espiritualidade, assim, a manifestação de Deus lá na igreja, né? Ele fala dos dons espirituais. No versículo 7 ele diz assim, ó, de maneira que nenhum dos dons vos falta, né? Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a manifestação dos dons espirituais era algo muito normal assim na igreja de Corinto, né? Todos esses dons eram uma manifestação de poder extraordinário. Então, Paulo reconhece isso na igreja de Corinto, né? Ele está falando, primeiro ele está falando da condição espiritual, assim, do conhecimento que eles tinham, né? Mas depois vai vir as questões das correções, né? Aí depois, no versículo 10 a seguir, até o 17, ele começa a falar da divisão da igreja, né? Por quê? Porque ficam os irmãos dizendo, um é só de Paulo, outro é só de Cefas, outro é só de Apolo. Mas peraí, Paulo fala assim, mas peraí, foi quem que morreu por vocês? A quem vocês... A mensagem que vocês receberam e que vocês creem, que mensagem é? Veio de quem? Quem é o autor da salvação? Quem é o Salvador? Não é Cristo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? Apenas ministros pelos quais vocês creram em Deus. É como disse um certo pastor um dia, né? Ele falou acerca do evangelista, mas a gente pode falar assim de todo crente que prega o evangelho. Ele é todo crente que prega o evangelho e com a sua fala ou com a sua vida, com o seu testemunho, ele funciona como uma seta, apontando para Cristo, apontando para o Salvador, para o pecador saber quem é o Salvador. O Salvador é Ele, né? O Salvador é Ele. Eu não salvo, eu careço de ser salvo também, né? Então, nossa vida, nossa pregação, toda a nossa maneira de viver, tudo que a gente apresenta para o descrente é apontando para Cristo, apontando para Jesus. Ele é o nosso Salvador, é Ele que salva, não somos nós. Então, Paulo vai corrigir. Ele é muito usado, acontecem milagres por meio dele e tal e coisa. O outro, não, eu gosto de Apolo porque Apolo fala bonito, Apolo é um conhecedor das Escrituras, ele é um eloquente e tal e coisa. O outro, não, eu gosto de Pedro porque Pedro é mais direto, é mais isso, é mais aquilo. Nada disso, irmãos. Essas características pessoais não faz de nenhum de nós nenhum superior ao outro, mais importante do que o outro. De jeito nenhum. São traços, características da personalidade de cada um e que Deus nos usa nessas características que nós temos, mas Ele também aperfeiçoa essas características para que seja visto o quê? Ele, a glória dele, a manifestação do poder dele, para que Ele seja glorificado, não a nós, não. Então, esse conflito Paulo vai para corrigir na igreja de Corinto também, tá bom? Aí ele fala, o poder de Deus versus a sabedoria do mundo, do versículo 18 até o versículo 31, né? Obrigado, Deus abençoe. Ele vai falar o seguinte, no versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aí depois ele vai falar, né? No versículo 19: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes, né? Por quê? Porque no versículo 20 ele fala assim, porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria, no versículo 21, visto que a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então, a sabedoria de Deus não é compreendida pelo mundo no sistema, a gente fala nesse sistema assim, criado pelo homem que está aí, né? Nesse sistema aí que nós estamos envolvidos nesse sistema, né? Então esse sistema aí não aceita o Senhor, não reconhece Deus, né? Você vê que nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias de pandemia, né?
que é uma situação diferenciada, e a gente sempre está falando disso, é um assunto sempre recorrente, porque faz parte do nosso momento, né? Teve um certo governador aí falando, né, que vamos combater isso com ciência, né? Sim, eu entendo que a ciência tem lá a sua importância, mas a ciência sem Deus não é nada. Não é nada. Se depender só e exclusivamente da ciência, o homem vai para o buraco mais rápido, mais depressa. Principalmente dessa ciência que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele chama de falsa. Né? Porque toda a ciência que vai de encontro a Deus, ou que vai negar a existência de Deus, ou que vai negar a operação de Deus ou a ação de Deus no mundo, é falsa. Ela vem do diabo. O diabo é que está por trás desse tipo de ciência. Então, toda a ciência nesse sentido é falsa. E a gente tem que saber separar as coisas, separar umas das outras. Então, essa questão também já existia lá nos dias de Corinto, no dia da igreja de Corinto, no dia do apóstolo Paulo, né? Esse conflito, essa questão das pessoas buscarem respostas para a existência humana fora de Deus. Mas, infelizmente, todos que se enveredam por esse caminho, né? Depois, quando descobrem, muitas vezes já é tarde demais, não tem como voltar. Mas ele quer falar aqui do poder de Deus, da sabedoria de Deus, e que o mundo não compreende a sabedoria de Deus. Mas nós, né? Para nós, os salvos, é poder de Deus, né? A cruz é poder de Deus, a forma como Deus quis nos salvar. Prosseguindo aí. No capítulo 2, né? Nós temos aí no capítulo 2 a conduta do apóstolo Paulo na igreja de Corinto, né? Porque até a vida de Paulo, a conduta de Paulo foi questionada por alguns de lá, né? Eu costumo dizer assim, eu não sou unanimidade, enquanto pregador, enquanto pastor, não sou unanimidade, porque Jesus não foi unanimidade. Nem todo mundo reconheceu ele como filho de Deus, nem todo mundo aceitou ele como filho de Deus, até hoje nem todo mundo aceita, nem todo mundo reconhece ele como filho de Deus. Por que eu, enquanto pastor, vou exigir unanimidade, que todo mundo me apoie, sendo que nem todo mundo apoia o mestre, segue o mestre, caminha com ele? Por que eu vou exigir que todo mundo... Não, porque eu sou diferente? Isso não existe. Então, essa unanimidade não existe. Então, Paulo também enfrentou críticas, né? E até, de certa forma, rejeição também, né? Mas na igreja de Corinto, ele fala assim, mas com relação a vocês, eu que cheguei aí e vos anunciei o evangelho. Eu que comecei a ir pregar o evangelho para vocês, né? Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem como foi a minha conduta aí no meio de vocês, né? Porque uma coisa é você trazer alguém de fora que você não conhece, né? Outra coisa é a pessoa que você conhece, que você convive com ela. Você sabe onde ela mora, você sabe o que ela faz, você sabe onde ela anda, você conhece tudo dessa pessoa, você conhece a vida dela. Então você pode dizer se ela é uma pessoa correta ou não, se ela é uma pessoa direita ou não, né? Então Paulo diz assim, mas logo eu, que estou aí, estive sempre com vocês, e vocês conhecem tudo, como foi a minha conduta, como foi o meu comportamento no meio de vocês, né? Ele fala sobre essa questão no capítulo 2. E também ele fala... Outra vez ele traz de volta o assunto com relação à sabedoria de Deus, né, versus a sabedoria do mundo, né? A partir do versículo 6, ele diz assim, todavia falamos entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória, né? Então, falando mais uma vez sobre a sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo, né? Que a sabedoria do mundo é loucura, ela se aniquila, ela vai perecer, e principalmente por quê? Porque ela nega a existência de Deus. Ela se opõe a Deus, e esse espírito, ainda está atuando no mundo e infelizmente fazendo muitos discípulos, o que é triste, o que é lamentável, porque a gente sabe que os seguidores
desse sistema aí, ou dessa sabedoria mundana, infelizmente, se não se arrependerem, é perdição eterna, lamentavelmente. Por quê? Porque rejeitam a verdadeira sabedoria, ou o dono da sabedoria, né? Falando de Deus, né? Vamos ao capítulo 3, né? Nós temos aí no capítulo 3 os cristãos carnais, né? Pode ser, mas como ser cristão carnal, né? Mas infelizmente, nos dias de Paulo tinha, e a gente sabe que hoje não é exceção, hoje continua tendo também, crentes que são carnais. Ele fala assim no versículo 1: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ó a condição, né? No versículo 2 diz assim: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Né? Não podiam. A estrutura de muitos crentes de Corinto era muito frágil, né? Muito frágil. Como a gente sabe que nos nossos dias também tem, não é diferente não. Pessoas que são muito frágeis no que diz respeito à fé, à vida com Deus, o relacionamento com Deus, e que a gente tem que ter, como Paulo escreveu aos Romanos, né? Falando para nós, os fortes, ainda que a gente não é forte por nós mesmos, mas ele fala para nós suportarmos os fracos. Nós falamos isso aqui, nós comentamos isso aqui. Então a gente precisa ter esse discernimento, porque nem todo mundo tem a mesma compreensão que nós temos muitas vezes, e não tem o mesmo entendimento muitas vezes, né? E a gente não consegue fazer isso entrar na cabeça das pessoas, né? A gente pode tentar ajudar, vai aconselhar, e com bastante cuidado, com o intuito de não levar a pessoa digamos assim, a uma queda maior, mas pelo contrário, que ela seja fortalecida, que ela seja restaurada. Então é muito cuidado a gente tem que ter com isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, e alguns costumam cobrar dos seus dirigentes, mas irmão, ou pastor, como queira, né? Embora eu não estou dizendo que isso tenha acontecido comigo aqui não, mas eu sei que isso acontece, em outros momentos já aconteceu, e fulano de tal, olha a situação, e como é que está, e tal, e o que o senhor vai fazer? Eu quero uma resposta, querem que o pastor vá lá e pá, ou o dirigente da congregação, que seja, vai lá e resolva logo. Mas peraí, calma, não pode ser assim, né? Tem que ser com calma, porque nem todos têm a mesma estrutura, né? Nem todos vão ter a mesma reação, nem todos a gente pode falar do mesmo jeito, né? Ainda mais, e ainda tem um agravante nisso aí, tem uma coisa muito importante nisso aí que a gente tem que observar. Tem que observar. Ele é servo do Senhor, com todas as fraquezas, com todas as limitações, ele é servo do Senhor. Ele não é servo nosso. Ele não me serve, ele não serve a nós. Ele é servo do Senhor. E a gente precisa ter cuidado com... É como se nós estivéssemos tomando conta de um bem precioso que é de outra pessoa. E a gente, quando a gente está com essa responsabilidade, olha, esse objeto aqui é de fulano, e fulano é uma pessoa especial para mim, fulano é uma pessoa muito querida, então eu tenho que cuidar bem disso aqui, para quando eu entregar para fulano, eu possa entregar em perfeito estado. Eu não posso entregar para fulano isso aqui quebrado, arranhado, né? Machucado, que seja, dependendo do tipo de objeto, né? A gente tem esse cuidado. Agora imagine com vidas que pertencem a Cristo, que custou o sangue dele. A gente precisa ter muito cuidado para poder a gente levar, e no dia que a gente poder comparecer diante do Senhor para prestação de contas, né? A gente não está na qualidade de mau servo, daquele que não soube cuidar dos bens preciosos do seu Senhor. É uma responsabilidade, por isso a gente precisa ter muita cautela, né? E a Bíblia manda o quê? Normalmente a gente é orar pela pessoa, é interceder pela pessoa, né?
fazer de tudo para que o que está manquejando seja sarado, para que ele não se desvie inteiramente, né? Então, esses conflitos existiam lá e Paulo teve que lidar com isso, né? Ele teve que saber lidar com isso. Claro que a gente vai fazer correções, sim, vai falar para fazer correções quando for necessário, mas como se fala de correções? De que forma? De que jeito? De uma forma que você vai levar a pessoa a se erguer e não descer mais, né? A ideia é essa, né? Aí Paulo fala, né? Ele disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento, né? Deus dá o crescimento. Vamos lá, prosseguindo. Características dos cristãos carnais, né? Ele fala disso aí nos versículos 3 ao 9. Primeiro nós temos assim, ó, a inveja, né? Pelo menos não é que só tem essas características que ele descreve aqui, mas ele estava falando de algo que acontecia na igreja de Corinto, né? E lá estava acontecendo isso. No versículo 3, ele fala sobre isso, né? Porventura não sois carnais, pois havendo entre vós inveja, né? Inveja é obra da carne, e não pode haver isso, né? Pelo contrário, a gente tem que se alegrar com a prosperidade, qualquer prosperidade na obra de Deus, no serviço do Senhor. Deus está abençoando, Deus está agraciando, Deus deu um dom, Deus está operando por meio daquela pessoa, na pregação, sei lá, dons de curar, qualquer coisa nesse sentido. Vamos nos alegrar com fulano, amém, glória a Deus. Deus está abençoando a vida financeira dele lá fora, ele está prosperando também, amém, graças a Deus. Se alegrar com o irmão também. O irmão andava de bicicleta, agora está de carro, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor está abençoando o irmão. Ter isso no coração, sentir essa alegria no coração, pelo bem que Deus está fazendo na vida do outro, né? Aí isso acontecia lá. Diz mais, contendas, né? Isso tinha nos dias de Paulo também, acontece infelizmente no nosso meio ainda, mas naqueles dias tinha contenda, crentes contendendo, de fazer, sabe, de ficar procurando problema, criando problema, atrapalhando, dificultando a vida do irmão, da irmã, entendeu? Dificultando o bem-estar, o andamento da igreja, criando problemas para o pastor, o dirigente que seja lá, quem seja ele, para estar resolvendo lá, para estar indo ali e coisa para ver fulano, porque quando chega lá, não, é porque Ciclano falou isso, Beltrano falou aquilo e tal. Pelo amor de Deus, isso não é para nós, crentes espirituais. Isso é coisa de crente carnal, né? É coisa de crente carnal. Aí vem outro, dissensões, causando intrigas, causando discórdia dentro da igreja, né? Infelizmente isso acontece, né? E a gente não pode alimentar. Eu lembro de um pastor amigo, faz muito tempo, muitos anos já, tem mais de 20 anos isso. Ele contando a experiência de um outro pastor, né? Ele falando, esse que o pastor foi dirigir uma determinada congregação, e lá tinha muito problema desse me disse, não sei o que, dessas questões. Aí os irmãos iam a ele, né, conversar com ele, mas pastor, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo, não sei o que e tal. E ele quer, como resolver esse problema, né? Como resolver isso? Ele teve uma ideia lá, disse, quando alguém ia conversar com ele, contar de fulano, aí ele ia anotando. Quando terminava de contar, ele agora assina aqui. Ah, pastor, não, gente, o que é isso? Não, você está me falando essas coisas de fulano lá. Eu, para poder resolver, eu preciso de provas, né? Eu preciso ter uma prova dessas coisas. Então, o irmão está me falando, então o irmão assina aqui porque eu vou levar que você disse isso, que você está falando, que fez isso. Entendeu? E para poder resolver o problema. Aí acabou esse problema dentro da igreja. Os irmãos pararam de ficar levando coisa para ele, entendeu? Então, infelizmente, isso ainda acontece, né? Nós temos a falsa lealdade, né? A falsa lealdade é para aqueles que achavam que eles eram Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que ele fala aqui, ó. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais, né? Lealdade, mas a lealdade devia ser a lealdade a Cristo, né? O dizer que eu sou de Paulo estava criando um grupo dentro da igreja, né? Eu vou só vou agora dar ouvido ao que Paulo fala, outro só vou dar ouvido ao que Apolo fala. Peraí, quem é Apolo e quem é Paulo? Ele fala, ele mesmo vai dizer isso, né?
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. Nós somos apenas pregadores do Evangelho, né? Nós não salvamos ninguém, nós não morremos na cruz por ninguém, nós não somos libertador de ninguém. Então, pare com isso e olhem para Cristo e vivam em união. E vivam de forma pacífica e harmoniosa como crentes. Pronto, para resolver o problema, né? Aí ele vai falar no versículo 10 a seguir, né? Nós falamos até o 9 aí. Cristo é o nosso alicerce. É em Cristo que a gente tem que estar fundamentado, né? É nele. Porque ele diz assim, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E o outro edificou sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, é a pedra de salvação. Então é nele que nós todos devemos estar alicerçados, sustentados, firmados em Cristo, né? Não importa quanto Deus use um irmão ou uma irmã, né? Amém por isso. Né? Ele é um instrumento de Deus, amém por isso. Mas nós temos que estar firmados em Cristo. E a partir do versículo 16, né? A gente encerra o capítulo 3, né? Ele vai falar assim, ó. Somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, né? E nós, como templo de Deus, devemos ser o quê? A habitação do Espírito de Deus, né? Não sois porventura templo de Deus que habita em vós, né? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Então nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, moradia do Espírito de Deus, né? Então vamos cuidar desse templo aqui da melhor forma possível, para que o Espírito Santo habite, né? Para que o Espírito Santo possa fazer morada. E para ele habitar, é necessário que tudo que não agrada a Deus seja retirado, né? E aí a questão é pessoal, né? Porque cada um de nós tem essas, digamos assim, esses defeitos, essas imperfeições, ou essas falhas que precisam ser consertadas, corrigidas e tiradas, muitas delas, tiradas, né? E quem vai fazer essa obra em nós? Claro que quem vai fazer essa obra em nós é o Espírito Santo, né? Ele é que vai dizer, olha, eu quero arrumado desse jeito, eu quero dessa forma, eu quero você assim, eu quero você manso, eu quero você humilde, eu quero você meigo, eu quero você uma pessoa tolerante, eu quero você uma pessoa paciente, eu quero você uma pessoa que ame o seu próximo, eu quero você uma pessoa que esteja sempre falando bem dos outros, eu quero você uma pessoa que não guarde mágoa. Ele quer encontrar tudo isso em nós, para que ele possa habitar, tudo isso e muito mais, né? Tudo isso em nós para que ele possa habitar permanentemente em nós, que somos o seu templo. Se não houver essa mudança, irmãos, ele vai ficar só querendo entrar, se a gente não der lugar, né? Vamos lá, o capítulo 4. Nós temos aí no capítulo 4 a missão de Paulo. Ele vai falar da sua ida lá, né? Qual a razão da sua ida lá? Ele é mensageiro de Cristo. Ele é portador do Evangelho, pregador do Evangelho. A missão dele é falar de Cristo, né? A razão dele é Cristo, não tinha outro motivo, não tinha outra coisa não. Aí nós temos, no capítulo 4, versículo 1, ele vai falar assim, ó. Porque que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Vamos lá, o que é ministros, né? Você fala assim, ministro do Evangelho, ou ministro de qualquer coisa, né? Mas ministro é a mesma coisa que servo. Ministro é a mesma coisa que servo. É só um nome diferente, é só um sinônimo, né? Uma palavra mais bonita, né? Mas é servo do mesmo jeito, é servo. Então, eu sou ministro do Evangelho, sou servo do Evangelho. Sou ministro de Cristo, sou servo de Cristo. Mesma coisa, muda nada. Só que ministro é uma palavra assim mais bonita, né? Dá mais um destaque assim, né? Parece que é uma coisona assim, né? Parece que é alguém assim especial, diferente, mas não, né? Vamos lá, dispenseiros, versículo 1 também. Dispenseiro é o mesmo que mordomo. Mordomo é o administrador dos bens de seu senhor. E ele fala assim, dispenseiro dos mistérios de Cristo. Aquele que dispensa, aquele que distribui, né? Aquele que passa para frente, aquele que dá para os outros, aquele que entrega os mistérios de Cristo. E ele era isso, ele disse, eu tenho que pregar o Evangelho,
Eu não posso ficar com o evangelho preso para mim. Eu não posso ficar preso com o que Deus me dá. Eu tenho que passar, eu tenho que distribuir. Eu sou o dispenseiro. É isso, eu sou um mordomo. Eu não sou ninguém superior a ninguém, a nenhum de vocês. Dispenseiro fiel, versículo 2, diz assim: requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Requer dos seus ministros que sejam fiéis. Dos seus dispenseiros que sejam fiéis. É isso que ele fala no capítulo 4, né? E o juízo humano? Ele não aceitava, ele não se incomodava com o juízo humano, né? Ele vai falar isso a partir do versículo 3, né? Todavia, a mim pouco se me dá ser julgado por algum de vós, ou por juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, né? Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Todos nós, na realidade, seremos julgados pelo Senhor, né? Nós seremos avaliados pelo Senhor e a gente tem que buscar fidelidade constante, fidelidade permanente, né? Nós temos aí a humanidade do apóstolo, a partir do versículo 6, né? Ele vai falar: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, né? E ele vai falar que ele também está dizendo assim: eu sou ser humano, eu sou pessoa, sou gente igual a vocês, né? Não sou mais importante. E aí ele discorre sobre esse assunto aí, né? Aí ele vai falar de outras questões, mas sempre falando que ele não está acima de ninguém. Capítulo 5, né? Nós temos aí no capítulo 5 a tolerância com o pecado, versículo 1 a 8. É uma questão de um pecado grave que estava acontecendo na igreja de Corinto e que os irmãos lá estavam sendo tolerantes, né? O pecado de fornicação, né? Que era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Versículo 1 ao versículo 8. Que é aí no versículo 9 ao 13 ele faz algumas advertências com relação a isso. Porque o que estava acontecendo lá? Tinha um cidadão que estava tendo relação sexual com a mulher do pai dele, né? É uma situação complicada. Você pode dizer assim: mas meu Deus do céu, numa época dessa acontecia um negócio desse? Se acontecia, né? Aconteceu, né? É uma coisa, um pecado grave. E ele estava dentro da igreja como se nada tivesse acontecido, né? Como se nada tivesse acontecido. E aí Paulo fala da questão dos irmãos nessa tolerância, faz advertências espirituais a partir do versículo 13, do versículo 9, né? Até o versículo 13. E depois a gente vai passar para o capítulo 6. Mas nas advertências que ele faz, né? A partir do versículo 13, a partir do versículo 9, ele diz assim, ó: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis e nem com os que se prostituem, né? Aí ele fala assim, ó: isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com os tais, nem ainda comais. Né? Ele não está falando com aqueles que não conhecem a palavra, mas com aqueles que conhecem a palavra de Deus e fazem as coisas erradas, para que a gente não se misture com eles, né? Tenhamos essa sensibilidade, essa sensatez espiritual aí, para a gente separar as coisas, né? Separar. E não nos associarmos com quem não está de acordo com a palavra de Deus, para que a gente não se misture com eles. No capítulo 6, que é o último capítulo nosso, nós temos os conflitos na igreja, versículo 1 e 4. Do 1 ao 4. Havia problemas mesmo na igreja de Corinto. E aqui tem outro tipo de problema, ó. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, questões entre os crentes, lá para eles resolverem. Ele não diz que tipo de questão é, né? Se era de compra de terreno, se era de dívida de dinheiro. Ele não fala qual era o problema, não. Mas ele diz assim: tá tendo problemas entre vocês, já é um problema. Ter problema aí já é um problema, né? Mas se vocês têm esse problema, vocês vão diante dos infiéis para ser resolvido,
Na igreja vocês podem resolver. Será que não tem ninguém na igreja que possa julgar essas coisas? Quem tem razão e quem não tem? Aí ele chega a dizer assim, ó, pega os de menos estima na igreja e coloca na frente para julgar esse assunto aí, né? Se vocês não têm competência, fala para os líderes, se vocês não têm competência para julgar, pegue aqueles que são de menos, aqueles irmãos lá, mais simples dentro da igreja, coloque lá para eles julgarem essa questão, porque estava havendo conflitos na igreja, né? Aí ele vai dizer assim, ó, demandas judiciais na igreja, versículo 5 ao 6, né? Que tipo de demanda a gente não sabe, mas era algo que estava sendo causando muito problema, atrapalhando o desenvolvimento da igreja, atrapalhando o progresso da igreja, né? Porque imagine, a pessoa vem de lá de fora para dentro da igreja, chega aqui, encontra os irmãos em tempo de se matarem um ao outro, ele vai dizer, não, é melhor ficar lá onde eu estou. Imagine, chega dentro da igreja e encontra um falando do outro, eu não gosto de fulano, não. Está vendo aquela dali? Não vou com a cara, aquela pessoa lá não vale nada, é gente ruim. Eu vou dizer assim, gente, é melhor ficar lá fora, porque lá fora, quando não gosta mesmo, entendeu? Fica lá, fica de mal, não se fala. Aqui está dizendo que é irmão, que é irmã, e está nessa situação, né? Serve de escândalo e atrapalha o desenvolvimento da igreja, porque quem vem de fora e encontra isso, não vai querer ficar. Era um problema que acontecia lá, né? E que a gente sabe que infelizmente em alguns lugares acontece também, né? Aí ele faz uma advertência solene a partir do versículo 10, né? Diz assim, ó, não erreis, né? Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A lista é grande, né? Olha só, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, né? Nem os sodomitas, que é o mesmo que os gays, os homossexuais, né? Nem os ladrões. Esses ladrões podem ser não só ladrões de lá de fora não, mas tem outro tipo, tem os ladrões de Malaquias 3:10, né? Os que roubam os dízimos e as ofertas, né? Também está incluído, né? Nem os avarentos, né? Nem os bêbados, nem os maldizentes. Tem pessoas que maldizem de tudo, né? Nunca nada está bom, né? É um problema. É parente, se não for irmão, é primo do murmurador. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ele disse assim, e é o que alguns têm sido. E é o que alguns de vocês aí têm sido, né? Então a advertência é séria, né, Paulo, né? Capítulo 6, versículo 11, 10 e 11. Liberdade versus disciplina espiritual, 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Liberdade. Todas as coisas eu posso fazer. Eu posso fazer tudo. Eu sou livre. Eu tenho essa liberdade de escolher, né? Todas as coisas me são permitidas, né? Eu posso fazer com minha vida o que eu quiser. Mas ele disse assim, mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas é conveniente a nós, como servo de Deus, né? Nem todas as coisas nos é conveniente. Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são permitidas, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma delas, né? Eu não vou deixar me dominar por nenhuma delas. Eu não serei dominado, né, por coisa alguma, né? Eu não vou ser dominado pela televisão. Eu não posso ser dominado pelo futebol, né? Eu não posso ser dominado por coisa alguma dessas. Eu só posso ser dominado pelo Espírito de Deus. Eu tenho que estar acessível ao Espírito do Senhor. Então todas as coisas me são lícitas. Eu não posso ser dominado pela comida, né? Não posso. Eu tenho que saber um ponto. Eu posso comer até aqui, né? Não cabe mais, tá bom. Eu não tenho que me encher, né? Parece que nunca vi comida e tal. É uma situação. Então eu não posso me deixar dominar pelo consumismo. Eu não posso ir na rua
Porque na hora que eu vou na rua, eu tenho que voltar com uma coisa, eu tenho que comprar alguma coisa. E às vezes eu não estou nem precisando dessa coisa. Eu compro porque eu não me domino nessa questão. Eu não posso me deixar ser dominado por essas coisas. Não é? Então a gente tem que ter equilíbrio, domínio próprio, né? Que é uma das características do fruto do Espírito, né? Então a gente não pode confundir a liberdade com a permissividade de fazer tudo o que eu quero. Não, eu tenho que ter disciplina espiritual. Capítulo 6, versículo 14 ao 17. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos, são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo, né? Ele está falando com relação ao pecado da prostituição, o pecado da fornicação, que é o sexo fora do casamento, não ser praticado, porque no versículo, já que nós somos de Cristo, né? Nós pertencemos a Ele. Então, no versículo diz assim, no versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, nós, já que pertencemos a Cristo, devemos estar unidos a Ele, né? No versículo 18, ele diz assim, fugir da prostituição ou da fornicação, que é o sexo fora do casamento, ou antes, ou mesmo para os casados que praticam sexo fora do casamento. Fugir do pecado da prostituição, né? Por quê? Porque nossos corpos são santos. Nossos corpos é templo do Espírito de Deus, né? E o corpo como templo do Espírito Santo, versículos 19 e 20, que é uns versículos que a gente sempre fala deles, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, glorifiquemos a Deus no nosso corpo. Como é que eu vou glorificar a Deus no meu corpo? Mantendo ele santificado. É uma forma de glorificar ao Senhor, né? É manter o meu corpo santificado, é me manter afastado do pecado, de todo tipo de pecado, mas de todo tipo de pecado. Aqui a gente falou da prostituição, mas eu sempre falo, por exemplo, do pecado da mentira. É que às vezes uma mentirinha assim pequenininha, não faz mal a ninguém, faz. E ainda mais que mentira é instrumento de Satanás. Foi o diabo quem inventou a mentira. Então, quando a gente usa essa ferramenta, né, nós estamos usando a ferramenta do adversário. Nós estamos usando algo que é do adversário das nossas almas, do adversário de Deus, do nosso inimigo, do inimigo de Deus. E isso nos prejudica espiritualmente, porque Deus não aceita que nós usemos nada do adversário, né? E nos mantemos santificados. Então nos santifiquemos, né? Santifiquemos o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo, é habitação, é moradia do Espírito de Deus. Amém? Finalizando, a gente diz assim, todo cristão que deseja comunhão íntima com o Senhor Jesus deve buscar a santificação como estilo de vida, né? Como estilo de vida. Santificação como estilo de vida, para viver uma vida santificada. Uma vida santificada em todos os sentidos. Isso não vai impedir da gente sair, conhecer pessoas, se relacionar com pessoas, trabalhar com alguém que não serve ao Senhor, não tem problema. Não muda nada. Nossa santificação vai ser instrumento para atrair pecadores para Cristo, né? A gente pode sair, se divertir, rir, né? Brincar tranquilamente e ser santo, e ser santificado, e ser mulher e homem de Deus, templo do Espírito de Deus, ter comunhão com o Senhor, né? É perfeitamente possível. Então, todo cristão que deseja comunhão íntima com o Senhor deve buscar a santificação como estilo de vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale mais ao coração de todos. Amém?